Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz assim: a prática da palavra de Deus. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo da maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho. Pois contempla a si mesmo, se retira e logo se esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula, pura como o nosso Deus Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. No 2 continua: meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestindo a roupa luxuosa, dizendo: sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre: você fica em pé, ou sente-se ali debaixo dos estrados dos meus pés, será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com os critérios errados? Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, mas para serem ricos e em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês e não são eles os que arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês de fato observarem a lei do reino, conforme está na Escritura: ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratarem as pessoas com parcialidade, cometerem pecados, sendo condenados pela lei como transgressores, pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que diz: não cometa adultério, também ordenou: não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim, falem e vivam como as pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Pode deixar a Bíblia aberta aí que a gente vai ler embaixo falando sobre a fé. A palavra do Senhor, Tiago, se você for ler o livro de Tiago, todo que é pequenininho, é maravilhoso o livro de Tiago. Fala sobre fé, fala sobre o benefício das provações, fala sobre a nossa vida, a prática, fala sobre os deveres, fala sobre a língua, fala sobre diversas coisas que nós precisamos viver todos os dias da nossa vida. Quando eu comecei a ler e a palavra começou a confrontar o meu coração, falando sobre o que nós deveríamos fazer, viver e como fazer, aquilo dali começou a me confrontar, dizendo: peraí, muitas das vezes nos tornamos religiosos porque achamos que sabemos mais do que o outro. E quando fazemos isso, estamos praticando a injustiça. Porque a gente acaba apontando para o outro, achando que o outro está mais errado que a gente. E a gente está cometendo diversos erros. Por que eu estou falando tudo isso? Por que eu contei um pouquinho do testemunho antes?
Porque se eu chegasse da forma que eu estava, hoje mais cedo, aqui, eu ia chegar aqui querendo apontar e falar a ira, e eu ia estar errada, porque eu ia estar batendo quando eu precisava ter apontado. Só que a palavra do Senhor, ela nos ensina em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a perceber que o Senhor, ele é bom em todo o tempo. Ele ama cada um de nós de uma forma diferente, porém sem parcialidade. Ele é imparcial, ele ama Rosido da mesma forma que ele ama Roninho, da mesma forma que ele ama Monique. Ele não ama mais um do que o outro, ele ama todos igualmente. Então por que a gente acha que nós somos preferidos do Senhor? Por que às vezes a gente acha que a gente pode fazer as coisas e o outro não pode? Por que a gente acha que a gente deve fazer tal coisa e o outro não deve? Quantas vezes nós nos colocamos na posição de fazer ou não fazer, mas quando o outro vem, a gente quer julgar o outro. Hoje é o nosso último culto de domingo do ano de 2025. Você lembra a sua trajetória do ano todo? Você lembra quando foi lá o primeiro domingo do ano de 2025? O que você estava fazendo? Você lembra da virada do ano? O que você falou para o Senhor? O que você orou? O que você pediu? O que você entregou? O que você agradeceu? Como foi? Você conseguiu conquistar tudo isso durante o ano de 2025? Se a gente for fazer uma retrospectiva desse ano, como o pastor estava falando aqui, a gente vai perceber que parece que a gente viveu às vezes uns 2 anos dentro de um. Porque foi tanta coisa que a gente foi vivendo. E eu não falo só da questão da igreja, eu falo da nossa vida. Foi um ano muito corrido. Quando a gente para analisar, e a gente para entender, a gente começa a observar e falar assim: Senhor, muito obrigado, Senhor, porque talvez no dia tal, na época tal, no mês tal desse ano, naquela hora que eu quis chutar o balde, que eu quis fazer tal coisa, se não fosse pelo Senhor, eu não estaria mais aqui. Talvez, Senhor, se não fosse o Senhor me segurando, eu não conseguiria chegar até o dia de hoje. Talvez, Senhor, eu ia ser exatamente aquele que a palavra está dizendo que eu seria. A pessoa que trata os outros mal, que quer olhar para si mesmo, que olha só para o seu próprio umbigo, que não está tratando o outro com imparcialidade, aquele que vem e faz as coisas que a palavra não condiz. Mas se a gente parar para analisar sobre a nossa vida, a gente começa a perceber que alguma coisa a gente aprendeu, que alguma coisa mudou, que alguma chave virou, e a gente começa a glorificar o Senhor por tudo aquilo que aconteceu na minha vida e na sua vida. Quando a gente começa a falar aqui, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Quantas vezes nós quisemos abrir mais a nossa boca do que dar ouvido ao outro? Quantas vezes a gente se irou antes mesmo de ouvir alguma coisa, de falar do outro lado, falar alguma coisa? Quantas vezes nós metemos o pé pelas mãos? Quantas vezes? Esse domingo é um domingo diferente, um domingo de retrospectiva, um domingo onde você vai parar nesse momento e vai começar a pensar durante o seu ano: Senhor, quem eu fui para o Senhor durante esse ano? Eu fui o servo bom? Eu fui o servo ruim? Eu fui um filho? Ou eu não fui um filho? Quem eu fui para o Senhor? Como eu agi esse ano? Senhor, o que eu preciso mudar? Por que o Senhor trouxe essa palavra para a tua igreja hoje? O que o Senhor está querendo mostrar para cada um de nós? Ah, Senhor, se eu fui essa pessoa até o dia de hoje, eu não quero mais ser. A partir de agora eu quero ser uma nova criatura. Eu quero entrar no ano de 2026 de uma forma diferente. Eu não quero esperar a virada do ano da quarta para quinta-feira. Eu quero hoje começar a nova mudança na minha vida. Eu quero começar um ano novo hoje. Eu quero começar a aprender a ser tardio ao falar, ser mais astuto ao ouvir. Eu quero aprender a lidar com os meus irmãos com imparcialidade, sem ter que ficar falando: ah, não, o Iago eu falo, agora o José não fala. Senhor, eu quero a partir de hoje ser esse verdadeiro cristão que o Senhor me pediu para ser. Ser essa pessoa que não é
pessoa religiosa, mas que conhece a tua palavra. Essa pessoa, Senhor, que até o dia de hoje eu não tive tempo para ler a tua palavra, mas a partir de agora eu quero ter sede e fome de conhecer o Senhor. A partir de agora, Senhor, eu quero uma mudança genuína na minha vida, independente do que o outro vai falar, independente do que o outro vai fazer. Eu preciso dessa mudança. Eu preciso ser sincero, eu preciso ser sincera. Começar a agir de forma verdadeira, de forma sincera. E falar, Senhor, isso aqui não está bom para mim não. Senhor, até aqui tudo bem, aqui ó, não está legal. Mas a gente começar a agir de forma correta na nossa vida. A gente começar a ouvir mais, falar menos, guardar aquilo que a palavra está dizendo e ser praticantes daquilo que nós aprendemos. Porque de nada adianta entrarmos no culto e saímos da mesma forma. A gente escuta isso direto, não escuta? Hoje eu vou te perguntar, como é que você entrou aqui? Pensa aí. Na hora que você botou o pé dentro da igreja. Melhor, antes de você chegar na igreja, quando você saiu de casa, você estava se arrumando. Não, tem culto na minha igreja hoje. Você saiu de casa assim, ó. Ai, que saco. Tem culto na minha igreja hoje. Poxa, podia ter em casa, calor. Ou você saiu assim, não, vou pegar minha melhor roupa. Não, hoje tem culto, glória a Deus, hoje é domingo. Estava com saudade da minha igreja, porque eu já estava uma semana assim. Ah, Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais um culto eu vou. Ah, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque aquelas portas vão estar abertas. Ah, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque eu estou indo para a tua casa. Senhor, eu vou chegar atrasado, mas eu vou. Senhor, eu não tenho hoje como fazer. Não importa. Qual foi a forma que você estava vindo para a casa do Senhor hoje? Independente de como foi, eu não preciso saber. Mas o Senhor sabe. Porque quando você ainda estava em casa, Ele já conhecia o teu coração. Ele já estava assim. E aí, meu filho? E aí, minha filha? O que você vai entregar para mim hoje naquele lugar? Porque como tem sido ministrado aqui diversas vezes, a gente vem para a igreja para adorá-lo, para nos unirmos com os irmãos, para estarmos em comunhão uns com os outros. Não é porque a gente vem para a igreja porque a gente precisa. Ah, eu vou para a igreja porque Deus vai estar lá. Deus também está na tua casa, amém? Amém? Deus está na tua casa. Deus está em você. Deus habita no seu coração. Deus habita na sua vida. Se fosse assim, a gente não precisava ter perto da igreja. Né? Cada um ficava na sua casa, estava tudo certo. Ele lia a Bíblia, falava com Deus, orava, louvava. Mas não é para isso. Nós abrimos essas portas porque aqueles que estão lá fora e ainda não reconheceram Jesus têm a possibilidade de entrar. É para que eu e você possamos ter comunhão uns com os outros. É para quando alguém está triste e entrar na igreja chorando, falar assim, não, para quem está chorando, está na casa do Senhor, não. É para a gente poder falar assim, vem cá, que eu vou te abraçar. Vem cá, meu irmão, vem cá, eu estou aqui. Você vai passar por isso, a gente vai passar junto. Você não está sozinho não, você não está sozinha não. É para isso que servem essas portas abertas. É para isso que a gente está aqui. Porque a palavra de Deus, ela pode ser lida aqui ou na nossa casa. Graças a Deus, nosso país ainda pode. Agora, existem lugares que não pode mais. E a palavra do Senhor, ela tem sido ministrada de uma forma gigantesca por aí. Existem pessoas que ministram a palavra do Senhor de qualquer forma. Mas ainda existem remanescentes que pegam a palavra do Senhor e falam, olha, Jesus te ama mesmo do jeito que você está, do jeito que você é. Jesus te ama, não tem nada que te condene, porque o amor dele morreu na cruz pela sua vida. Porém, você precisa largar essa vida de pecado. Você precisa mudar de vida. Você precisa fazer algo diferente para mudar. A responsabilidade não é de Cristo. A responsabilidade não é de Jesus, é minha e sua. A responsabilidade de você adorá-lo é única e exclusivamente sua. Existem dias que não estamos bem? Existem. Mas existem dias que estamos maravilhosos. São nesses dias que nós estamos assim, ó, de braços abertos. Mas tem dia que a gente não está de braços abertos. A gente precisa que alguém abra os braços para a gente. E é para isso que existe a nossa igreja. É para isso que estamos aqui. Para que possamos entrar por essas portas e um poder ajudar o outro, apoiar o outro. Naquela época, quando Jesus estava na terra, e Jesus foi chamando discípulo por discípulo, Jesus andava por aí. Vocês veem na Bíblia Jesus parar
dentro da igreja o tempo todo? Não. Pastores, ela está falando isso. O povo vai... Não, vamos ser maduros o suficiente e entender o que eu estou falando. Jesus não estava preso em templos. Amém? Amém? Está todo mundo aqui? Jesus não estava preso em templos, mas ele ia às sinagogas, ele ia aos templos. Porém, Jesus pregava por onde ele passava. Mudou alguma coisa no dia de hoje? Existe a igreja, nós estamos na igreja todos os dias? Não. 2 vezes na semana. Estamos aqui para adorar, para ouvir a palavra, para estar junto. E nos outros dias? Precisamos ser pequenos cristos, fazer como Jesus e pregar a palavra a toda criatura. Preciso sair do país para isso? Não. Posso estar dentro da minha casa e estar usando às vezes o celular para estar ministrando a palavra do Senhor. Independente das circunstâncias, precisamos cumprir aquilo que a palavra de Deus fala. Só que muitas das vezes a gente esquece que nós somos uma sementinha que foi plantada e precisa germinar para poder dar fruto. Às vezes a gente quer só se saciar com o fruto do outro e esquece que nós precisamos também dar frutos. A gente precisa do outro, mas o outro também precisa de nós. Quando a gente passa a entender isso, a gente passa a cumprir essa palavra. Pastor, você não está falando nada com nada, estou falando dentro da palavra. Jesus não falava em parábolas. Às vezes alguns entendiam, outros não. Muitas das vezes vai vir pessoas aqui que alguns vão entender e outros não. Só que a palavra está sendo ministrada. A palavra está sendo pregada. A diferença é aquele que está ouvindo, guardando e que vai praticá-la, daquele que não está ouvindo, não está nem aí e não sabe nem o que foi dito. Essa é a diferença. Porque muitas das vezes, quando nós viemos, quando a gente vem para a casa do Senhor, a gente quer que o Senhor fale assim: eis que te digo, Monique, que Deus vai te dar uma bênção, né? Recebe ou não recebe? Todo mundo recebe. Na igreja do Senhor, Deus está distribuindo bênção aqui agora, amém? Todo mundo recebe uma palavra. Da nossa boca ela profere palavras de bênção e de maldição. Se eu estou profetizando bênção, amém. Agora você fala assim: Deus está falando que vai acontecer algo terrível. Eu sou um que não recebo. Eu tenho essa possibilidade. Eu falo, não quero. Algo terrível eu não quero, não. Eu quero bênção. A gente é assim. A gente precisa parar de ser hipócrita e ficar falando que não. Somos assim. Então por que quando a palavra do Senhor muitas das vezes está sendo ministrada, a gente, não está nem aí? O Senhor fala da forma que Ele quer. Vão ter dias que a gente vai estar pulando, gritando, esperneando. Vai ter dia que a gente vai estar mansinho. Quando a gente começa a entender o que está sendo dito aqui, que a gente precisa praticar a palavra de Deus na totalidade, a gente começa a compreender que aí sim nós começamos a ser pequenos cristos, que aí sim nós começamos a ser verdadeiros cristãos, que aí sim a gente começa a entender para que nós fomos chamados. Agora, quando a gente está num local, num ambiente onde nada daquilo importa mais, parece que alguma coisa está faltando. Aí a gente começa a culpar o pregador, a pregadora, a gente começa a culpar o levita, o cantor. Daniel errou na bandeirinha. O culto não foi bom não, dele você errou no teclado. O pastor desafinou. A gente começa a botar defeito em tudo, em vez de a gente começar a adorar o Senhor independente das circunstâncias. A palavra do Senhor, ela diz assim, continuando lá no 2,14: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhes disser: vão em paz, tratem-se de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também é a fé. Se não tiver obras, por si só, ela está morta. Parece que o que eu estou falando não está fazendo sentido nenhum, porque eu estou falando diversas coisas. Mas a palavra do Senhor, ela não mente. Ela não muda, ela não volta vazia. A palavra do Senhor está dizendo, tudo isso que eu falei aqui se resume em o que nós estamos fazendo, família. O que nós estamos fazendo?
plantando, talvez fazendo da melhor forma que Ele pode. Quando a gente começa a entender que a palavra de Deus ela é em conjunto, a gente não faz nada sozinho, a gente começa a profetizar e a ministrar e a viver um mundo melhor. A gente começa a entender que tudo isso aqui que está sendo dito começa a fazer sentido. Tudo isso que está sendo falado começa a fazer o seu caminho para o lugar certo. Peraí, se antes eu não fazia, a partir de agora eu vou fazer. Se antes eu ia de qualquer jeito, a partir de agora eu não vou mais. Se antes eu saía de casa e não estava nem aí, peraí, agora eu vou começar a pensar: opa, antes de chegar na igreja eu já tenho que estar cultuando ao Senhor. Antes de chegar na igreja eu já tenho que estar feliz por estar lá, por estar indo para a igreja. Quando eu chego na igreja, eu preciso estar adorando ao Senhor, porque aquele tempinho que eu tenho são só 2 horas, igreja, que nós temos aqui para adorar o Senhor. 2 vezes na semana, e às vezes nem são os 2 dias que você vem. Às vezes você só vem 1. E ainda assim, naquele dia, não estou bem não. Qual é o dia então que você está bem para você adorar o Senhor? Qual é o dia então que estaremos perfeitos para adorar o Senhor? Se a gente parar para esperar o melhor dia, ninguém vai adorar a Deus. Quantas vezes, Mayara, você já chegou na igreja e falou assim: Gabi, eu estou com muita dor de garganta, estou rouca, mas não tinha ninguém para cantar aqui com a gente. E ela falou assim: tá bom, eu vou cantar. Aí tem gente que pode talvez julgar e falar assim: ah, mas para Mayara é mole, ela tem um vozeirão. Mas e a dor que ela está sentindo? Não interessa se ela tem um vozeirão, ela pode estar sentindo dor. Teve uma vez que Daniel sentou ali e eu estava no som, eu estava no computador. Daniel olha para mim e falou assim: pastora, a senhora pode botar playback hoje? Eu falei: por quê? Aconteceu alguma coisa? Ele: eu não estou bem. Eu falei: ah, mas é hoje que você vai tocar. Aí ele: mas eu não estou bem não. Eu falei: não, mas é hoje que você vai tocar, porque enquanto você vai tocar para o Senhor, seus problemas vão embora e você vai sair daqui bem. Você sai no plano da igreja, Daniel. Só que se a gente não começa a insistir, aí a gente vai falar que o pastor é chato. Não, a gente não é chato, porque tem dia que a gente não está bem. E isso é verdade. Eu não estou falando da gente só, eu digo isso não, a gente, pessoas. Nós tem dia que a gente não está bem. E isso acontece com todo mundo. Só que a gente não pode colocar isso como um impedimento para a gente adorar o nosso Deus. Naquele dia você não está bem, mas o outro talvez esteja pior. A gente precisa adorar a Deus, independente das circunstâncias. Adore ao Senhor. Quando você sai de casa, adore ao Senhor escolhendo a sua roupa para vir para o culto. Adore ao Senhor quando você chegar na igreja e você sentar na cadeira. Adore ao Senhor falando: Senhor, muito obrigado pelo ventilador. Muito obrigado porque eu tenho uma cadeira para sentar. Senhor, muito obrigado porque tem lá atrás água. Senhor, muito obrigado porque alguém pensou em colocar água para gelar para quando eu chegar na igreja, a água está gelada. Senhor, muito obrigado pela vida dos irmãos que de vez em quando fazem café. Porque às vezes eu venho correndo do trabalho, eu estou com sono e o cafezinho que tem lá atrás é o que me ajuda. Senhor, muito obrigado porque alguém vem para a igreja e limpa os banheiros. Senhor, muito obrigado porque tem alguém que está cuidando do meu filho enquanto eu estou tentando prestar atenção no culto. Senhor, muito obrigado porque alguém chegou cedo para abrir as portas. E eu cheguei e a igreja já estava acesa, já estava cheirosa, já estava tudo ligadinho só para eu sentar. Senhor, muito obrigado porque tem alguém lá atrás que apaga e acende a luz para o pastor não precisar sair correndo na hora do louvor. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque tem alguém que fica lá fora dando os carros para mim. Senhor, muito obrigado porque às vezes alguém chega cedo e vai lá e bota o cone na rua. Senhor, muito obrigado porque alguém sai do meio do culto para fazer o lanche do meu filho. Senhor, muito obrigado porque alguém sai do meio do culto e vai fritar salgado para eu comer no final. Senhor, muito obrigado porque às vezes eu estou chorando e alguém observa e vai até mim para me abraçar. E aí? Se a gente começar a analisar as pequenas coisas, a gente começa a analisar o todo. Aí a gente começa a perceber o quão importante é a nossa igreja estar de portas abertas. A gente começa a entender que quantas vezes a gente sai de casa, né, Carol? Sai de casa às vezes correndo, chega aqui, nem sai. E às vezes um abraço de quem você menos espera. Às vezes você está achando que você vai abraçar, e aí vem um abraço no outro, te aperta e você abre a boca a chorar. Se a gente começar a analisar as pequenas coisas, os pequenos detalhes para um culto desse, está acontecendo?
a gente começa a ser mais grato ao Senhor. A gente começa a ser mais sincero com aquilo que a gente está sentindo. Ah, Senhor, hoje eu não estou bem, não, eu quero ficar sentadinha. Tá tudo bem. Aqui você pode. Essa igreja está aberta para isso. Para que um dia que você não estiver bem, você pode ficar sentado. Aconteceu comigo há 2, 3 domingos atrás. Eu estava passando mal. Eu não ia vir para o culto. Eu falei, não, eu vou. Que eu vou sair de lá curada. E eu sentei aqui. Aleluia. E eu estava querendo adorar o Senhor com as minhas forças. E eu estava sentada porque eu não conseguia ficar de pé de tanta dor que eu estava sentindo. Vieram as irmãs. Chegaram aqui, elas não sabiam. A única pessoa que sabia era a Carol. Não foi a Carol? A única pessoa que sabia que a Carol falou comigo durante o dia. Veio Cíntia e Kátia. Veio aqui na frente. Uma botou a mão exatamente onde eu estava sentindo dor. E oraram. Chorei. Deus me curou ali, porque eu saí do culto. Bem. Né, Stephanie? Quantas vezes a gente vem, às vezes, para um ensaio? Você nem imagina falar, não, um ensaio. Mas a gente chega aqui e a gente está sentado na cadeira conversando. E aí o professor, que não estava nem aqui, começa a ser usado por Deus para poder falar aquilo que a gente estava perguntando a Deus ali sentado. E aí a gente começa a falar assim, Jesus, o Senhor está na casa. Quando a gente começa a compreender que as coisas com Deus são simples, a gente começa a viver uma vida de gratidão, uma vida simples. Igreja do Senhor, se coloque sobre seus pés. Eu não sei quem vai vir aqui quarta-feira, mas nós estaremos aqui na quarta-feira. A gente gostaria muito que todos estivessem, mas independente se todos estarão ou não, nós estaremos. E eu queria falar para você que nesse momento o Senhor contempla aquilo que está na tua mente e no teu coração. Pastor, eu não entendi nada que você falou. Nada. Você crê que o Senhor pode te dar tudo que eu falei dormindo? Amanhã, alguém vai chegar para você e falar tudo que eu estou falando? O Senhor, Ele sabe daquilo que você precisa. O Senhor conhece o seu deitar, o seu levantar. O Senhor sabe do que o seu coração está apertado, o porquê. O Senhor sabe os seus medos, as suas ansiedades. O Senhor conhece. Não precisa você ir para a rede social falar e muito menos falar para quem está do teu lado. Fala somente para Ele. E eu quero falar para você hoje, no último domingo do ano. Faça um propósito você com Deus. Faça um voto de amor entre você e Deus. Entrega hoje, não espera dia 31 não. Entrega hoje. Já que você está aqui, entrega hoje. Senhor, hoje, dia 28 de dezembro de 2025, eu quero entregar para o Senhor o meu ano de 2026. Eu te entrego, Senhor, todo o meu ano de 2026. Todos os 365 dias. Todas as horas, minutos e segundos. Te entrego a minha vida, a minha casa, a minha família, os meus planos, os meus sonhos. Eu entrego na palma das tuas mãos. Senhor, mas não permita que eu os retire das tuas mãos. Que eu possa, Senhor, deixar eles contigo. Porque a partir de hoje, não existe mais minha ansiedade. Eu rejeito, eu anulo, eu quebro, eu desfaço. Não existe mais, a partir de hoje, minha crise de pânico. Está repreendido na autoridade do nome de Jesus. Minha sinusite, minha enxaqueca, minha endometriose, minha nada. Não existe mais nada que é seu. Nada, porque a partir de agora você está entregando tudo para o Senhor, amém? Para aquele que quer, entrega para Ele. O voto é você com Deus, não sou eu não. Amanhã não vem falar nada para mim, é você e Deus. Eu creio que você vai contar testemunho, mas depois para uma igreja, não para
O seu voto com o Senhor é seu com o Senhor. É você e Deus. Entrega para Ele, vai falando seus planos, seus sonhos. Senhor, eu quero isso, mas está nas tuas mãos. Sabe por quê? Se a gente lê a palavra do Senhor, somos cristãos e acreditamos que ela é viva, eficaz e real, nós entendemos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Como que um Deus tão poderoso, que pode fazer o impossível acontecer, ter a sua vontade boa, perfeita e agradável, fazer algo de ruim para a minha vida? Não existe essa opção. Então, a partir de hoje, desse momento, dessa hora, eu e você entregamos tudo para o Senhor. E o nosso ano de 2026 vai ser um ano extraordinário. Vai ser um ano diferenciado. Pessoas vão olhar para mim, para você e falar: o que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Mas é porque a partir de agora nós vamos viver o sobrenatural de Deus. Aquilo que Deus quer para mim e para você. Não se assuste se coisas ou pessoas sumirem da tua vida. É porque o Senhor vai fazer. Deixa Ele fazer. Viva o ano extraordinário do Senhor. Nós já declaramos, a partir de semana passada, que a partir de 2026 será o ano da resiliência. Na Igreja Cristã Saindo do Raso, profetizamos o ano da resiliência. O que é resiliência? No contexto original, voltar para o original. Ser resiliente, ser uma pessoa forte, aquela que aguenta a pressão, aquela que aguenta as coisas. Nós aguentamos em 2025, amém? Então 2026 é só pra gente voltar lá, vamos voltar. Mas que original é esse? Voltar para o que você era no passado? Não, porque aquilo não era original do Senhor. É voltar para quem você é em Deus, para aquilo que Ele preparou para você desde o ventre. Isso é voltar para o original. É apagar tudo aquilo que o mundo impôs para mim e para você, que o meu pai e a minha mãe impôs para mim, aquilo que a minha família falou que eu iria ser. A partir de hoje aquilo está sendo quebrado, porque 2026 vai ser o ano do original. Quem é o original? O que é o original? É aquilo que o Senhor preparou para você desde o ventre. No momento que nós saímos, os nossos pais falam: ah, será tal coisa, será aquilo? É da boca do teu pai, da tua mãe. A partir do que Deus fez você no ventre, sendo gerado, é com Ele. Então, a partir de agora, o ano de 2026 vai ser o ano da resiliência. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Já expliquei, não expliquei os detalhes, que eu sou assim, né? Agora você vai orar. E você vai entregar para o Senhor o seu ano de 2026. Paizinho querido, nós estamos aqui, Senhor, na Igreja Cristã Saindo do Raso. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada mente, o Senhor conhece cada família, cada lar aqui representado, cada um de nós. O Senhor sabe do que nós precisamos, o Senhor sabe como deitamos ontem e como levantamos hoje. O Senhor sabe como será o dia de amanhã. Senhor, mas nessa noite, ó Pai, todos nós estamos aqui, entregando as nossas vidas a Ti de uma forma diferenciada. Senhor, um dia nós levantamos a nossa mão para Ti e falamos que declaramos que o Senhor é o nosso Salvador. Mas hoje, nós estamos entregando a nossa vida para o Senhor, para que o Senhor venha fazer a Tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. A Tua vontade, Senhor, para o ano de 2026. A Tua vontade, Senhor, que nos completa, que faz com que nós saiamos do raso e começamos a entrar em lugares profundos, ó Deus, contigo. Senhor, não queremos mais ser os mesmos, não queremos mais que o mundo nos rotule, não temos mais, Senhor, palavras que se encaixam como rótulo nas nossas vidas. Pelo contrário, a partir de hoje, quem declara quem nós somos é o Senhor, quem fala quem eu sou é o Senhor, quem declara sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos é o Senhor. Senhor, e eu te entrego a minha casa, a minha família, os meus filhos. Senhor, eu te entrego, Senhor, a minha família, Senhor, o meu esposo, o meu casamento. Senhor, eu te apresento, Senhor, a minha vida, Senhor, em todas as áreas, na saúde, na sentimental, na emocional, na espiritual, na financeira. Senhor, eu te apresento, Pai, tudo na palma das tuas mãos. Senhor, porque a tua palavra nos ensina, Senhor, que se nós não fizermos aquilo, Senhor, com fé,
de nada adianta. Senhor, então nessa noite, Senhor, eu quero agir, Senhor, com fé. Senhor, colocar o pé onde eu não vejo o chão. Senhor, colocar o meu pé nas águas e crer, ó Pai, que o Senhor vai me fazer andar sobre elas. Senhor, eu creio, Senhor, que o ano de 2026 vai ser um ano extraordinário. Senhor, totalmente diferente daquilo que o mundo está profetizando por aí. Senhor, eu creio e declaro sobre a tua igreja, Pai, que cada um de nós vai viver e vai contar testemunhos, que vidas vão se render aos teus pés no ano de 2026. Cada um de nós vai gerar frutos, ó Pai, vai fazer colheita, Senhor, daquilo que nós já plantamos. Senhor, eu declaro sobre cada lar aqui representado, Senhor, que cada um de nós vai viver o extraordinário do céu, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado, Senhor, pela minha vida. Muito obrigado pela vida do meu marido, pela vida, Senhor, das minhas filhas. Senhor, muito obrigado pela vida de cada um que se encontra neste lugar. Toma aqueles que não puderam vir, o Senhor sabe, Pai. Senhor, que não venha de nós, ó Pai, julgamento. Que nenhum de nós, ó Deus, possa abrir a nossa boca, Senhor, para falar do outro. Pelo contrário, que possamos estender as nossas mãos, ó Deus, para ajudar. Senhor, que se precisarem de ajuda, Senhor, estaremos aqui. Senhor, então eu te peço, usa, Senhor, a cada um de nós como canal de bênção para a vida dos nossos irmãos. Usa a cada um de nós com autoridade do céu, com ousadia, com sabedoria, Pai, em nome de Jesus. Age, Senhor, o nosso meio. Faça, Senhor, conforme a sua vontade e o seu querer. Eu declaro e profetizo sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém.